Olá, sou o professor André Brock. Neste vídeo, primeira parte desse vídeo de uma série de vídeos aqui sobre as razões trigonométricas, eu vou falar um pouquinho sobre as razões básicas, que são seno, cosseno e tangente, e em seguida das razões inversas, né, a cossecante, a secante e a cotangente. Mas primeiro falando, ou relembrando aqui, a definição dessas razões no triângulo retângulo. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo, um triângulo com um ângulo reto. O lado oposto a esse ângulo reto nós chamamos de hipotenusa. Tá? Então aqui nós temos a hipotenusa. Agora, os outros dois lados são chamados de catetos. Tá? Então eu tenho dois catetos aqui no meu triângulo retângulo e uma hipotenusa. Mas se eu destacar, vamos destacar aqui um ângulo que eu vou chamar um ângulo θ, um ângulo de medida θ, em relação a este ângulo, né, o cateto à direita aqui, ele é chamado de cateto oposto. E o cateto, que faz parte, que define, né, ajuda a definir o ângulo θ, é um dos lados desse ângulo, é o cateto adjacente. Perfeito? Bom, adjacente. As razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, são definidas justamente aqui para um ângulo, no caso aqui para o ângulo θ que eu vou utilizar. O que é interessante aqui é o seguinte: se eu aumentar, por exemplo, né, mesmo que eu aumente aqui as dimensões desse triângulo, obtendo um triângulo maior, mas conservando o ângulo, a medida do ângulo θ, né? Conservando também aí o fato de que é um triângulo retângulo, o interessante é que eu vou obter um cateto oposto aqui maior do que o primeiro, né? O cateto adjacente também, a hipotenusa também, mas as razões entre esses lados, razão é a divisão, né? Entre duas medidas, é a comparação através da divisão. Essas razões, elas permanecem constantes. Então, seja qual for o tamanho do meu triângulo retângulo, se eu mantenho a medida desse ângulo θ, é interessante notar que o seno do θ, né, que é a razão entre a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa, eu vou chamar aqui de CO e de H, tá? Essa razão permanece constante, apesar das medidas, né, dos catetos e da hipotenusa se alterarem, mas na comparação, na divisão entre elas, essa razão permanece constante. Então esse é o seno do θ. Isso tem uma utilidade incrível em diversas áreas, né? Uma quantidade de aplicações práticas assim infinita. Tá? Então é sempre seno, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno desse ângulo θ também é uma razão, só que entre a medida do cateto adjacente, tá? Aqui o CA, sobre a medida da hipotenusa, que estou chamando de H, e aqui é o CO. Perfeito? E falta relacionar o que? Já relacionamos cateto oposto com hipotenusa, cateto adjacente com hipotenusa. Falta o cateto oposto com o cateto adjacente, que é a tangente do ângulo. Então, estão aí as três razões trigonométricas básicas. Conforme a aplicação, conforme as medidas que você dispõe, você vai utilizar uma razão trigonométrica ou outra. Por exemplo, você tem a medida do cateto oposto, tá? E tem a medida da hipotenusa, você consegue calcular o seno desse ângulo θ. E também tem o seguinte, né, em diversas aplicações, o que acontece? Alguma dessas medidas ela é inacessível, mas você tem a medida do ângulo θ, né? Você tem, por exemplo, a medida do cateto oposto, né? ou da hipotenusa, por exemplo, mas não tem a medida do cateto oposto. Você consegue obter, porque nós temos, antigamente se usava uma tabela de razões trigonométricas, você observa ali o ângulo, né? A medida do ângulo e a tabela te fornece o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo. Tá? Logicamente, hoje você recorre aí, no mínimo a calculadoras científicas, aos computadores que têm essas medidas, tá? do seno de qualquer ângulo, do ângulo que você quiser. Isso ajuda a obter
medidas inacessíveis é muito utilizado, por exemplo, em astronomia, né? Que você tem que medir determinar algumas distâncias ali que não tem como você fazer de forma concreta ali, né, medindo com algum aparelho, tá? Então você dispõe exatamente de cálculos matemáticos para isso. Ok? Bom, como essas razões se mantêm constantes, quaisquer que sejam os tamanhos dos triângulos retângulos, tá, é muito comum nós utilizarmos a circunferência trigonométrica para representarmos seno, cosseno, tangente e outras razões trigonométricas que nós veremos, tá, nessa circunferência. Uma circunferência trigonométrica, ela tem raio unitário. A medida do raio é 1. Tá? Então, qualquer ponto que você pegar da circunferência até o seu centro, essa medida aqui vai ser igual a 1. Tá? Essa circunferência trigonométrica ela está inserida num sistema de eixos cartesianos. E o centro dessa circunferência é o centro do sistema, é a origem do sistema. É o ponto 0,0. Tá ok? Então aqui, olha o que interessante aqui. Se você ligar esse ponto 0,0, né, 0 para o x, 0 para o y, se você ligar até um ponto qualquer da circunferência, podemos chamar de ponto P, você define aqui em relação ao eixo x, considerando o ponto de partida aqui, tá? O eixo x ou o ponto 1,0, né? Esse é o sentido que a gente chama de positivo da circunferência, no estudo de trigonometria, você obtém aqui um ângulo θ. E é interessante que se você projetar esse ponto P no eixo x e projetá-lo, projeção ortogonal, né, formada a 90 graus, e projetá-lo no eixo y, você observa aqui, por exemplo, a formação de um triângulo retângulo. E as dimensões desse triângulo retângulo quais são? 1, que é a medida da hipotenusa, né? Se esse ponto P tem coordenadas x e y, né? A medida do cateto em relação a esse ângulo θ, o cateto oposto aqui, a medida dele é y, né? Essa medida definida aqui na coordenada. E a medida do cateto adjacente é x, tá? Do ponto 0 do x até o valor, né, a coordenada x, a distância, a dimensão é x. Perfeito? A magnitude. Tá? Então, nós costumamos fazer representação na circunferência trigonométrica. Está aqui a circunferência, destacada em um ponto P, então nós temos aqui, né, um ângulo θ, ok? É um triângulo retângulo. Tá? As coordenadas do ponto P, eu vou considerar aqui x e y, tá? Então aqui é x, aqui é y. E para esse triângulo retângulo que nós temos aqui, né, a medida do seu cateto oposto é o ângulo θ. Essa medida é y, né? E a medida do cateto adjacente ao ângulo θ é x. Bom, e a medida que vai do ponto 0,0 até o ponto P? Lembra que essa circunferência trigonométrica ela é de raio unitário, o raio é 1. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser destacar aqui, olha, vamos calcular o seno do θ, vamos indicar nessa figura. Vai ser o cateto oposto, cateto oposto, medida y, sobre a hipotenusa. Hipotenusa, a medida é 1. Tá? O valor do x eu não sei, depende da localização do P. Tá? Pode variar aí. Agora, o que não varia aqui? A hipotenusa vai ser sempre 1. Né? Posso rodar a circunferência toda. Tá? Então, o seno do θ é igual a y sobre 1. Bom, y sobre 1, né, é y. Quer dizer que o seno de θ é igual a y. Bom, o que isso quer dizer? Não sei quem é y. Isso significa que essa linha que eu destaquei aqui em laranja, eu vou dar um destaque maior aqui. Ó. Esse pedaço aqui, essa projeção da hipotenusa no eixo y é exatamente o seno do ângulo θ.
Tá? Então, à medida que você vai deslocando o ponto P e faz essa projeção no eixo Y, você tem ali no eixo Y o seno do ângulo θ. Tá? Da mesma forma, se você trabalhar o cosseno do θ, bom, o cosseno do θ é cateto adjacente, cuja medida ali é x, sobre a hipotenusa, cuja medida é 1. Tá? Então, o cosseno do ângulo θ é igual a x, ou seja, né, a projeção da hipotenusa, do raio, né, que é a hipotenusa, no eixo x, no eixo horizontal x, é exatamente o seno, ou melhor, exatamente o cosseno do ângulo θ. Tá? Então, à medida que você vai deslocando o ponto P, tá, eu vou considerar um ponto P1 aqui, né, ele vai determinar aqui um outro ângulo θ, né, um θ1, por exemplo. Tá? Qual vai ser o seno desse ângulo, desse novo ângulo? Essa medida toda que vem até aqui no y, certamente menor que 1. Aliás, seno e cosseno sempre variam de -1 até 1. Isso a gente pode perceber, inclusive, aqui nas projeções sobre os eixos x e y. Perfeito? Porque a circunferência não ultrapassa esses limites. Para esse ponto P1, né, o seno qual é? O seno é essa medida aqui, né, que vai do 0 até a coordenada x. Correto? Bom, e como é que fica a tangente? Olha, a tangente do ângulo θ, vamos considerar aqui o ângulo θ, tá? Você continua projetando, aqui eu passei uma reta, né, mas a gente está considerando aqui o raio na hipotenusa de medida 1. Se você continuar essa projeção, como eu continuo aqui, nós temos aqui exatamente a tangente do ângulo θ. É aqui que nós observamos a tangente. Então, é a projeção, você continua aí, né, o ângulo, esse lado do ângulo, que passa pelo ponto P, tá? E exatamente até obter a projeção nessa linha. Então, essa linha preta aqui é tangente à circunferência no ponto 1,0, bem aqui no cruzamento com o eixo x, tá ok? E ela é perpendicular ao eixo x. Isso é a tangente do ângulo θ. Bom, agora o que eu defino como as inversas dessas razões trigonométricas? Primeiro aqui, a inversa do seno. A inversa do seno é a cossecante. Tá? Cossecante, você pode escrever dessa forma, tá? Pode escrever assim também. Alguns editores aí de fórmulas e programas que trabalham com ângulos utilizam a abreviação CSC. Cossecante de θ é o inverso do seno. É 1 sobre o seno de θ. Tá? Isso é cossecante. Então, se você tem o seno do θ, você, fazendo essa inversão, você obtém a cossecante do seno, ou melhor, do ângulo θ. Perfeito? E, graficamente, como eu obtenho a cossecante? Bom, nós já vimos, por exemplo, né, que o seno desse ângulo θ aqui, vamos considerar que o seno de θ, é essa medida aqui. Essa medida é o seno do θ. Tá? A cossecante é essa medida que vai do ponto 0,0 aqui no eixo y, tá? Até esse encontro aqui da linha. Essa linha aqui é uma reta tangente à circunferência trigonométrica no ponto P, no ponto que define, que está sobre a reta que define o ângulo θ. Tá? Então, ela é uma reta tangente, forma 90 graus. Tá? A projeção dela, né, o encontro, a intersecção dela com o eixo y, define um ponto aqui cuja distância até a origem é exatamente a cossecante do θ. Então, é assim que nós observamos exatamente aí a cossecante de forma gráfica. À medida que ela é o inverso do seno, à medida que o seno vai aumentando, né, 1 sobre seno, se você vai aumentando o valor daqui de baixo, esse resultado vai se aproximando de 1. Tá? Tanto é que se você considerar que é 90 graus, o seno de 90 graus é 1.
Tá? 1 sobre 1, que é o inverso, né, de 1, é a cossecante. A cossecante vai ser 1 também, porque a reta tangente vai estar passando exatamente nesse ponto, vai estar tangenciando a circunferência nesse ponto. À medida que o seno diminui, né, se você considerar um ponto aqui, por exemplo, o que vai acontecer com a cossecante? Vai encontrar o eixo y lá em cima, ela vai aumentando. Então, se você diminuir o seno, a cossecante aumenta. Perfeito? Bom, eu vou apagar aqui, vamos falar da secante. Secante de θ é o inverso do cosseno de θ. Tá? Então aí tem uma relação gráfica semelhante ao que a gente acabou de ver. Se eu tenho um ângulo θ aqui, você projetando o ponto P no eixo x, né? Você tem aqui o cosseno de θ. Tá? Agora, se você passar essa reta tangente à circunferência, passando pelo ponto P, né, e continuar até ela interseccionar com o eixo X, nessa intersecção você define aqui uma distância em relação à origem dos sistemas, que é exatamente a secante do ângulo θ. Perfeito? Tá? Então, graficamente é assim que nós observamos a secante. E, finalmente, aqui a cotangente. Cotangente do ângulo θ. Nós temos, então, aqui o ângulo θ, a cotangente. Se você continuar aqui, né, a projeção, ou melhor, a linha que passa pelo ponto P, vai interseccionar aqui essa tangente. Olha, a tangente você observa naquela linha tangente ao eixo X. A cotangente é em relação ao eixo Y, é inverso. Tá? Então, essa medida que vai aqui do ponto 0,1 do encontro dessa tangente com o eixo Y até o encontro dessa tangente com a linha que define o ângulo, isto daqui nós chamamos de cotangente de θ. Perfeito? Então, tá aí. A cotangente é a inversa da tangente. Como nós vimos que tangente de θ também pode ser definida como seno de θ sobre o cosseno de θ, você pode dizer que a cotangente de θ é o cosseno sobre o seno. Há uma troca, né, de papel aqui do que é x e do que é y, há essa inversão. Ok? Bom, está aí. Na segunda parte desse vídeo, vamos colocar a mão na massa, né? Vamos fazer algumas questões, resolver algumas questões, algumas mais envolvendo a teoria, verificar se deu para compreender o que são essas razões trigonométricas, como lidar com elas em termos de cálculo, e depois também nós veremos algumas aplicações. É isso aí, até lá.